Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta então para o quarto e último episódio em que entrevistamos a doutora Nárcia Irina, diretora do Sindicato dos Médicos e residente e atuante em Santarém, nossa cidade aqui do estado do Pará. Doutora Nárcia, muito obrigado por ter retornado para mais este episódio do Expresso Sindimepa. Queria que a senhora fizesse considerações agora sobre valor de remuneração dos médicos. Os médicos reclamam muito dos valores de remuneração, a começar da tabela do SUS, que tem valores, inclusive, que a gente custa acreditar quando são revelados, mas para preços mesmo de salários, para aqueles médicos que ainda recebem salários, se comparado a outras profissões de igual nível de complexidade e de especificidade. Quero depois que a senhora também comente um pouco a sua atuação no Conselho Municipal de Saúde lá em Santarém. E, para finalizar, que a senhora faça uma referenciazinha que ficou lá no primeiro episódio, eu não explorei, da sua passada lá pelo Canadá. A senhora estudou no Canadá, ficou lá durante um período. Queria que comparasse um pouco a realidade da saúde por lá e a nossa aqui. Por favor. São questões muito importantes. Eu diria que essa remuneração da categoria médica, ela justamente coloca como é essa política de gestão. Acho que nós temos que analisar essa política de gestão do Estado, né, em relação à categoria médica. Então, em Santarém, por um lado, nós temos médicos e médicas que trabalham na rede básica, das unidades básicas de saúde, que recebem em torno de R$5.000 por 40 horas. 40 horas. Esses são contratos temporários que vêm se renovando ao longo de décadas. Então, nós temos essa inconformidade aí, né? Contratos temporários que deveriam ser temporários, mas que acabam sendo renovados anualmente com essa remuneração. Quer dizer, se comparado com aquela remuneração que se pagava para os mais médicos, já se vê aí uma diferença gritante, né? Lembrando que são 40 horas aqui. Exatamente, né? Então já existe esse ponto de contradição, porque você remunera o setor que deveria ser privilegiado, que é a atenção básica, nesse nível, né, de R$5.000. Você não tem concurso público, e quando o concurso público é ofertado, para vocês terem uma ideia, atualmente no plano de cargos e salários na prefeitura, o salário médico é de um salário mínimo, salário base de qualquer profissional, né, servidor municipal, é de um salário mínimo. Então, nós estamos discutindo a revisão do plano de cargos e salários no município, e aí a gente lida com essa realidade. Os médicos que trabalham nas unidades básicas ganham isso, e os médicos que trabalham a nível de hospital e de UPA são contratados através de PJ. Então, a remuneração se dá a partir do valor do plantão. Esse é um ponto importante, porque como se trata de organização social que contratou durante muitos anos em Santarém, essa organização social saiu em dezembro de 2022 e o município ele assumiu a mesma forma de gestão. Então, ele contrata os médicos não por concurso público, o acesso ao serviço público em Santarém não é através de concurso, e é através dessa contratação direta de pessoa jurídica. Então, nós não temos, na verdade, enquanto sindicato, acesso a esses contratos, acesso a saber os valores pagos, né, por plantão. Então, a gente sabe informalmente, mas esses contratos eles precisam ser publicizados. Há necessidade de ter transparência, até para que a sociedade controle
né, tenha um controle sobre esses recursos, inclusive o Sindicato dos Médicos possa justamente pleitear uma remuneração e condições de trabalho dignas, né, para a categoria. Doutora, por mais de 25 anos eu trabalhei atendendo o Sistema Único de Saúde pelo tipo 7 chamado. Não tinha vínculo, mas recebia com regularidade. Aqui e acolá tinha um atrasozinho, mas nem de longe perto do que se vê hoje, com os atrasos de hoje. E acabávamos recebendo e recebia direitinho no próprio CPF, na conta bancária, tudo às claras, né? Fim do ano recebíamos a cédula C para pagamento de imposto de renda, enfim, tudo certinho. Agora, recentemente, o governador de São Paulo anunciou que vai atualizar a tabela do SUS federal, em algumas vezes, se não estou enganado, 3 vezes o valor que o governo federal paga, o Ministério da Saúde paga. Se não é isto, é qualquer coisa parecida com isto. Eu lhe pergunto, será que isto... Se o governo de São Paulo se propõe a fazer isto, eu acredito que outros governos estaduais poderiam seguir na mesma linha. Se o governo federal não pode pagar, não pode atualizar isto, os governos estaduais poderiam fazer um estudo mais detalhado para ver no que poderiam completar isso. Você não pode 3 vezes, que façam 2 vezes, 1 vez e meia, 2 vezes e meia, 5 vezes, enfim. Atualizar para viabilizar um pouco o atendimento ao SUS. Inclusive, resgatar o tipo 7, porque havia agora já um trabalho no sentido de também fazer um pagamento por pessoa jurídica, sim, que, aliás, aqui no Pará, aqui em Belém, particularmente, já havia um movimento nesse sentido que, para sorte de todos nós, acabou sendo descontinuado. A Secretaria Municipal de Saúde voltou atrás e resolveu manter o sistema anterior para evitar que acontecesse aí o mesmo problema que a gente vê com essas OS, enfim. Então, pagamento de pessoa física, no CPF do cidadão. Sim. Aqueles que não têm vínculo prestam serviço, ganham os seus valores de plantão, as suas consultas, os seus procedimentos cirúrgicos em hospital privado conveniado ao SUS, no seu próprio CPF, como era no passado. Inclusive, eu fui na época em que nós recebíamos direto do governo federal, do Ministério da Saúde, e depois da Constituição e tal, com a municipalização da saúde, passei a receber pelo município da mesma forma durante longos anos. Há esta possibilidade, e que nós, enquanto sindicato, podemos fazer no sentido de incentivar os governos estaduais para, junto com as prefeituras, tentar melhorar essa tabela do SUS? Eu entendo que essa luta pela atualização da tabela SUS é uma luta histórica do Sindimepa, né? Nós sempre defendemos isso. Mas não basta só atualização para a nossa categoria. Eu acho que é importante que esses recursos cheguem à categoria médica no final. Na medida em que a forma de contratação dos médicos está muito precarizada, nós temos situações no estado do Pará que os médicos têm contratos verbais. Eles trabalham por produção, ou seja, você faz o seu plantão, você recebe, mas o médico não tem nenhum controle sobre nada, né? Então, direito também, sobre nada. Nada, né? E para as médicas a situação ainda é mais grave porque tem toda a implicação dos direitos da maternidade, nós não temos cobertura nenhuma a respeito disso. Quer dizer, você trabalhou, você recebe, você não trabalhou, você não tem direito a uma licença, você não pode adoecer, você trabalha jornadas prolongadas, você não pode se afastar para tratar de um familiar, então a situação é muito precária. Então, eu acho que é importantíssima a questão da atualização da tabela SUS, mas ela tem que vir com outras medidas, né, que passa pelo controle, essas medidas passam pelo controle dos conselhos de saúde, das entidades sindicais, sobre como esses recursos do SUS são distribuídos.
Então, se você repassa para organizações sociais o valor atualizado da tabela SUS, não é garantia que você vai melhorar a remuneração dos vai profissionais. chegar ao bolso do médico. Exatamente. Então, essa é a nossa preocupação. Em relação à sua atuação no Conselho Municipal de Saúde em Santarém, gostaria que a senhora fizesse algumas considerações. Eu acho que isso é uma questão também importantíssima para o movimento sindical, na medida em que o Conselho Social é o órgão é o fiscalizador dos recursos, né? É o controle social sobre as políticas de assistência à saúde. Então, o Sindimepa sempre teve essa preocupação de estar no Conselho para justamente avançar na melhoria da remuneração da categoria médica e na melhoria das condições de trabalho. Eu acho que isso tem que ser cada vez mais uma luta nossa, em termos do Estado do Pará, para que em cada município o Sindicato dos Médicos possa estar representado, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa luta no Estado por um piso para a categoria médica, por melhores condições de trabalho e para que a gente possa garantir transparência da administração pública no uso dos recursos da saúde, né? Para justamente a gente se contrapor a essa precarização que a gente falou lá no início dos serviços de saúde, que tem uma relação direta com a precarização dos vínculos de trabalho da categoria. Perfeito. Para finalizar, doutora, eu queria que me falasse sobre a sua experiência no Canadá. Bem, é muito importante na minha vida, né? A minha possibilidade de ter vivido no Canadá. Eu vivi no Canadá por 12 anos, fui para o Canadá para estudar, né? Fiz 12 ou 2? 12. Uma dúzia, 12 anos, não é pouca coisa, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar, fazer pós-graduação em Ciências Sociais, fiz meu mestrado em Saúde Pública lá. E o Canadá ele está dentro desse grupo de países, né, que a gente chama países centrais, né, que trabalham com aquela concepção, são países capitalistas, mas que trabalham com a questão da distribuição, o Estado social. Forte apelo social. Forte apelo social. Então, é muito interessante para mim essa oportunidade que eu tive lá, de ver como se dá uma assistência universal à saúde. A saúde no Canadá ela é financiada integralmente pelo Estado. Não existe iniciativa privada, diferente do Brasil, né, que é um modelo híbrido. O Canadá é totalmente financiado pelo Estado. Todos os níveis de atenção primária, secundária, terciária, é universal. E a questão da integralidade também, você vê, e a questão da equidade. Então, todas as pessoas, independente do seu gênero, da sua origem étnica, da sua posição social, elas têm condição financeira, elas são atendidas, têm acesso à saúde através do sistema público de saúde. Então é muito interessante, eles têm outros tipos de problema, têm um outro tipo de perfil epidemiológico. A minha experiência ela foi muito em cima também de conselhos de saúde. Eu participei lá de conselhos de saúde lá, onde realmente a população tem um peso muito grande na discussão, onde vai se implantar aqui nas decisões e tal, né? E um perfil epidemiológico extremamente diferente do nosso, né? Então, você tem lá a questão da expectativa de vida diferente, a questão do tipo de adoecimento, das doenças que são mais prevalentes, é um outro perfil. Então, uma preocupação muito grande com a questão lá de saúde mental, do uso abusivo de drogas, já é uma outra natureza, diferente do que a gente convive no Brasil com doenças que já foram erradicadas em muitos lugares, né? Ao mesmo tempo que a gente lida com as doenças modernas, que a gente chama, né, ligadas à tecnologia e tal. Muito enriquecedor, né? Deu vontade de ficar por lá, doutora, ou a saudade do tambaqui, do açaí lhe fez voltar correndo? São escolhas que a gente faz na vida, né? Quando a gente escolhe, a gente ganha umas coisas e perde outras. Mas uma admiração muito grande
pelo modelo, né, uma admiração. Eu acho que foi muito enriquecedor essa possibilidade de ver o funcionamento de um serviço público de saúde, né, que realmente é universal e tem equidade. Para nós que atuamos no sindicato, é um sonho, né? Esse tipo de atendimento à saúde. Universal, todos com o mesmo direito, financiados pelo governo, portanto, com os impostos que todos nós, pesados impostos que todos nós já pagamos. Então, não deveria haver necessidade nenhuma de você ter plano de saúde ou ter que usar recursos para um tratamento de saúde privado. Doutora Nárcia, com isso nós encerramos esse 4º episódio. Eu quero muito, muito agradecer a sua vinda de Santarém até aqui a Belém, até a nossa sede, para poder presentear os nossos ouvintes, nossos colegas que nos acompanham, aqueles que têm interesse na saúde e que também acompanham esse programa, com esses 4 episódios, com esta conversa enriquecedora. Muito obrigado. A casa é sua, você é diretora nossa, também é a oportunidade de conviver por esse dia aqui com todos nós aqui que trabalhamos internamente. Muito obrigado, fique à vontade para... Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar, né, nossas experiências e a diversidade da Amazônia, né? As questões que da nossa região são questões únicas da Amazônia e que o sindicato tem um papel fundamental para que a gente possa avançar na luta da população, né, por serviços de saúde de qualidade e na luta da categoria por um trabalho digno e seguro. Muito bem. Este foi o Expresso Sindimepa com a doutora Nárcia Irina. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estaremos de volta para mais 4 episódios a seguir. Muito obrigado.